Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Ricardo Pecil, eu sou médico ortopedista e cirurgião de mão aqui da Clínica OrtoCenter. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, estarem aqui com a gente ao vivo. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que são as fraturas, né? Quebrei a mão, o que eu faço? E eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre esse assunto tão importante no nosso dia a dia, e espero que vocês nunca quebrem a mão, mas se já tiverem quebrado ou tem alguém na família que vocês conheçam, algum caso, vai ser um momento importante para a gente conversar sobre isso. Eu queria primeiramente falar um pouquinho sobre as fraturas da mão. As fraturas da mão é algo que é muito comum no dia a dia da traumatologia. A gente sabe que a mão é a extensão do cérebro, então a gente usa as mãos para tudo, inclusive até para proteção em momentos de queda, né? E momentos para nos proteger de algum traumatismo. Então é muito comum a gente machucar as mãos, né? E consequentemente quebrar a mão, ou quebrar o punho, né? Muitas vezes a gente chama o punho de mão, o que é supernatural. E a gente tem que entender que isso é algo que pode acontecer em qualquer momento. Muitas pessoas, quando quebram a mão, se culpam, e eu deixo muito claro para elas que isso pode acontecer com qualquer um em qualquer momento, né? As fraturas na mão, geralmente, como eu falei com vocês, precisa ter um trauma por trás disso. Então a gente tem vários tipos de mecanismos de trauma, desde traumas diretos como traumas indiretos, ou seja, traumas por quedas, traumas por batidas de porta ou proteção de alguma briga ou algum acidente, seja motociclístico ou automobilístico. E a gente sabe que as fraturas, elas podem inicialmente, claro, antes de um diagnóstico, elas podem inicialmente apresentar-se com dor, né? O paciente vai ter dor no local do trauma, seja no dedo, na mão, no punho. O edema, né? O inchaço associado à vermelhidão, que a gente chama de rubor, e a limitação funcional, ou seja, a gente fica com dificuldade de mexer a mão. Bom, eu sempre oriento o seguinte: teve um trauma na mão, o que você deve fazer? Primeiramente, procurar um médico. A gente sabe que a maioria das vezes o trauma está associado à energia do trauma e também tempo. Então o prognóstico ele é baseado nisso, no tipo de trauma que você teve, na gravidade e no tempo. Às vezes você tem uma lesão que não é grave, mas o tempo pode tornar essa lesão grave. E vice-versa, às vezes você pode ter uma lesão grave, mas procurar um médico rapidamente e você melhorar bastante esse prognóstico, né? A evolução que você terá em relação ao resultado final. Então assim, machucou a mão, procure um médico ortopedista, se puder até um médico ortopedista especialista de mão como eu, né? Mas muitas vezes não temos um cirurgião ou especialista de mão de plantão, então primeiramente procurar um médico ortopedista. Nós aqui na Clínica OrtoCenter temos o atendimento, o pronto atendimento, estamos aqui para ajudar você em qualquer tipo de trauma na mão. E eu, Dr. Ricardo, estou aqui para cuidar também na mão de todos vocês que estão assistindo a gente. Bom, ao machucar a mão e procurar um médico, o que a gente observa nesse atendimento? Muitas vezes, além de todo esse quadro clínico que eu falei com vocês, algumas coisas muito pontuais são importantes, né, que a gente tem que avaliar no paciente, por isso é importante vir como o especialista. Primeiramente, algo que a gente não aceita nos traumas de dedo, nos casos de fraturas de dedo, no caso seria a rotação, a deformidade rotacional, que a gente chama de cavalgamento. Muitas das vezes a gente pode fazer uma fratura de falange ou metacarpiano e ter uma rotação do dedo. E aí quando a gente vai fazer a preensão palmar, a gente tem um cavalgamento. E esse tipo de deformidade a gente não aceita pelo prejuízo na preensão palmar, tá? Algumas outras fraturas podem levar a outras deformidades, desvios, e também pode atrapalhar essa função da mão. Não só a função como movimento, mas também como força, né? Algumas deformidades que a gente também observa, algumas fraturas do punho, como por exemplo, deformidade no dorso de garfo. Pega o seu garfo que você tem na sua casa, vira ele, ao contrário que você vai ver aquela ondulação que faz o garfo.
Muitas vezes quando a gente faz uma fratura de radistal no punho, a gente pode ter essa deformidade. Então a gente tem que estar prestando atenção, porque não só a dor, a limitação, essas deformidades podem levar muito prejuízo na nossa função. E é necessário que o médico possa avaliar. Estando com o médico, além de todo o exame físico que o médico fará, o importante também de fazer exames complementares, como por exemplo, radiografia, o raio-x, né, a gente faz sempre radiografias da mão, do dedo ou até mesmo do punho, dependendo da localização desse trauma na mão, para avaliar se tem ou não tem realmente a fratura, e tendo a fratura a gente observa e avalia nessas radiografias se tem esses desvios, como encurtamento, rotação, angulação, porque muitas vezes são desvios que a gente não aceita e a gente vai precisar realmente fazer alguma coisa. De acordo com o diagnóstico, o próximo passo é o tratamento. Em todos os casos a gente tem que imobilizar, porque a imobilização é um método analgésico, passar medicação, seja ela anti-inflamatória ou analgésica, para reduzir a dor e o inchaço. Muitas das vezes a gente também tem que, uma orientação muito comum, deixar um membro que a mão que está quebrada, ou o dedo, ou o punho, um membro fraturado elevado para melhorar o retorno venoso. E muitas vezes, nessas radiografias em que a gente observa deformidades, desvios, a gente muitas vezes precisa fazer um tratamento cirúrgico de urgência, né? O que a gente chama de osteossíntese. Essas osteossinteses estão associadas à redução, ou seja, a correção dessas fraturas, ou seja, colocar esse osso na posição correta, e a gente precisa fazer uma fixação. Esse termo a gente chama de redução aberta, fixação interna, a mais conhecida RAF. Então muitas vezes a gente precisa fazer uma cirurgia para corrigir isso. Essas cirurgias são, na maioria das vezes, tratamento cirúrgico de urgência, né? E a gente faz isso com o paciente hospitalizado e anestesiado. E a orientação é que está sempre procurando, para essas cirurgias na mão, ou seja, falange, metacarpo, no caso mão, carpo e radistal, que seria o punho, sempre um especialista de mão, ok? Eu gostaria de abrir agora esse intervalo para perguntas. Nós temos duas pessoas aqui que foram separadas para que possam fazer perguntas, e eu estou aqui aberto às respostas. Boa tarde, doutor Ricardo. Meu nome é Camila e eu quebrei a mão e me tratei com outro médico. E ainda estou sentindo a minha mão um pouco dura. Isso é normal? Ótima pergunta, Camila. Essa é uma pergunta muito comum aqui no consultório. Muitos pacientes que sofrem traumas, no caso, que quebram a mão e passam por tratamento conservador ou cirúrgico, podem evoluir sim para uma rigidez articular. Eu acabei não comentando, mas a sua pergunta, como eu falei, foi ótima. Porque uma coisa extremamente importante no tratamento, além da imobilização, medicação, ou até mesmo a fixação no caso da cirurgia, Camila, uma coisa extremamente importante é a reabilitação, ou seja, a recuperação funcional através da fisioterapia. Muitas vezes eu digo para os pacientes que 50% do resultado provém de um bom tratamento e os outros 50% provém de uma ótima reabilitação. E o paciente tem que participar dos dois, não só dos conselhos do médico no tratamento conservador ou cirúrgico, mas também na reabilitação, fazendo os exercícios, que eu oriento a fazer exercícios para recuperar, e também os exercícios que nós solicitamos na cinesioterapia, que é a fisioterapia responsável pelo resgate do movimento e da força. Boa tarde, doutor Ricardo. Meu nome é Larissa. Eu quebrei a mão e o médico queria que eu operasse, só que por medo eu não operei. E eu estou com sequela agora. O que devo fazer? Ok, ótima pergunta também. Obrigado. Olha, isso é algo também que acontece bastante. Pacientes que, mesmo vindo no tempo certo, procuram um especialista, muitas vezes ficam com medo de fazer uma cirurgia. Eu digo a vocês que, tendo a indicação de um especialista, o meu conselho é que vocês façam a cirurgia para que realmente não tenha chances de complicações. Complicações entre elas, como perda de movimento, perda de força,
deformidades, como nós falamos aqui, a própria rigidez, a chance maior de rigidez. Uma outra coisa que acontece muito, que é a famosa pseudartrose, que é a não consolidação, a não restauração desse osso que foi quebrado. Isso pode trazer dor crônica ao paciente. Uma outra coisa também que pode trazer fraturas mais graves, a artrose secundária. Nós já falamos aqui sobre artrose, então assim, é uma complicação que pode ocorrer por causa de uma fratura. Agora, eu digo para você também o seguinte, naqueles casos em que o paciente optou em não tratar cirurgicamente, ou até mesmo naqueles pacientes que não puderam operar por algum motivo, eu digo a você que nós estamos aqui, especialistas de mão, eu, Dr. Ricardo Pecil, estou aqui para tratar tanto as lesões agudas também como as complicações dessas lesões, né? É importante dizer que muitas complicações são corrigíveis com o tratamento cirúrgico. Então eu te aconselho depois a você marcar, como também outras pessoas que se identificarem com o teu caso, a marcarem uma consulta comigo ou com um especialista de mão, para que possamos avaliar o caso melhor e para que possamos criar estratégias para que possamos tratar e corrigir essa complicação, no caso, essa sequela, como você comentou. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria também agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente. Mais uma vez eu gostaria de deixar um aviso a vocês. Estamos aqui, eu, Dr. Ricardo Pecil, a equipe Ortocente, estamos aqui para atendê-los da melhor maneira possível, tanto nós da ortopedia e traumatologia, também como toda a equipe também da fisioterapia. Estamos aqui para ajudar vocês em qualquer tipo de lesão da mão e que vocês estejam conosco em todas as outras transmissões. Muito obrigado e uma boa tarde.